Vamos lá. Então, Ana Ana Luísa, Luísa, Oi, vamos lá, começa Ana Luísa. vamos então. lá. Então, no tratamento ceratocone, todo o esforço deverá ser feito para evitar a progressão do cone. Crosslink precoce em caso de comprovada evolução. Se o diagnóstico for feito precocemente, todo o esforço deverá ser feito para evitar a sua progressão. Então, vamos lá. Cone estável. Primeira opção. Isso é de tratamento, né? Claro. Tá. Então, de opção, eu faria para ver a acuidade visual primeiro. Então, vamos falar de tratamento. Nós já estamos considerando o seguinte: foi feito um diagnóstico precoce e o Já cone foi está feito estável. óculos. Óculos também. Qual que é a Ai, primeira opção para você? eu faria óculos, controle de alergia e topografia para acompanhamento. Tá. Então é isso aí, gente. Tem que lembrar que óculos é um tratamento eficiente para os cones que a gente pega no início. E lente de contato, ela tem efeito alergênico sobre a córnea. Um paciente que tem uma atopia, ele vai piorar essa atopia no uso de lente de contato, principalmente a retinose. Então, antes de mais nada, de pensar em propor qualquer coisa mais complicada, receita um óxido de tratamento rigoroso da alergia. Todo mundo está de acordo? Perfeito. Como isso aqui é um algoritmo meu, se alguém não estiver de acordo, seria ótimo dizer por que não está de acordo e sugerir uma mudança, tá bom? Vamos lá. Ok. Quem que é o próximo agora? É o Rafael. Eu. Hadi. Vai lá. Salinas está online já? Estou aqui. Então vamos lá, Rafael. Pode começar. Cone em progressão, acuidade visual menor que 20/20. Para mim é crosslink, controle da alergia. Primeira Perfeito. opção. Perfeito. Lembrando, então, é o seguinte, gente, nós estamos abordando os casos de cone feito, eu pus em negrito para não ter dúvida, feito precocemente. Próximo. Quem que é o próximo aí? Rafael Hadi. Estou aqui. Tratamento de ceratocone. Todo esforço deverá ser feito para evitar Não, essa já foi lido isso aí. No item 3 agora. Foi É o feito um 3. diagnóstico precoce e agora, nesse caso, nós vamos falar de um diagnóstico tardio. Ah, tranquilo. É porque eu estou chegando em casa, estou saindo do elevador. Ó, Não, se o tudo bem. diagnóstico for feito tardiamente, todo esforço deverá ser feito para evitar o transplante. Um cone estável. Melhor opção, primeira opção com melhor acuidade visual. Qual que seria a sugestão sua? Feito tardio. Mas se o cone está estável, só Eu não controlar a entendi alergia essa aí, né? melhor a ver aí, doutor Reinaldo. O que quer dizer isso? Melhor acuidade visual, gente. É para chegar na Isso. melhor acuidade visual, teoricamente, é isso? Sim. Com óculos ou lente, né? Eu É, interpreto assim. eu também acho que sim. Lente, eu acho. Mas não indicaria nenhum procedimento porque o cone está estável. Então, para atingir a melhor acuidade, óculos Sim, ou gente. lente. É isso aí. Então, qual que seria a conduta? Óculos ou lente. Bom, se ele é tardio, a melhor opção não vai ser lente de contato. A melhor opção será, com certeza, não vai ser óculos, vai ser com certeza lente de contato. Aqui vem uma coisa que muita gente, todo dia no consultório, hoje mesmo eu tive casos assim. Paciente que foi para uma segunda opinião, porque foi no colega, um dia um cone já avançado, o colega tinha proposto o anel. Paciente já de 40 e poucos anos, não vejo necessidade de pôr anel, vou colocar uma lente de contato, você vai resolver seu problema. Eu coloquei uma lente de contato e sempre eu receito um óculos de reserva para o paciente pôr em casa para não ficar escravo da lente, ficar usando a lente de forma excessiva. Alguém não concorda com essa conduta? Concordo. Acordamos. Vamos lá. Mas pode ter a situação, foi feito tardiamente, está estável, mas ele tem intolerância à lente. E aí? Se ele tiver uma boa acuidade de óculos, manteria só óculos. Ou anel.
Anel, vamos pensar em anel também. Se o Mas diagnóstico é depende muito da cuidado tardio, visual dele, né? quando a gente fala um diagnóstico tardio, é que você perdeu a oportunidade de tratar o cone inicial. Então, se você tem um cone que já evoluiu, mas ele está estável, o paciente é intolerante à lente, qual que será a melhor conduta para esse paciente de reabilitação visual? Anel. Anel. Claro, anel. Né? Se tiver uma boa visão, óculos. Se não tiver, vamos lá. Visão insatisfatória com óculos. Aí o anel. Anel. Então é o seguinte, porque o cone, às vezes, gente, ele pode ser avançado e, surpreendentemente, às vezes ele não afeta a área central. Ele é muito periférico. E o paciente, às vezes, tem uma excelente visão com óculos, não receita óculos. Se ele está intolerante à lente. Mas se a visão foi insatisfatória com óculos, o tratamento é anel. Todo mundo de acordo? Sim. Sim. Tá. Agora nós estamos com o cone em progressão e tem uma boa acuidade visual. Crosslink. Não tem dúvida, crosslink. Mas ele tem uma baixa acuidade visual e tem progressão. Você documentou essa progressão. E aí? Anel. Anel. Não faz sentido você fazer um crosslink num paciente que já tem uma baixa acuidade visual. Você não vai fazer uma reabilitação visual dele. Cone avançado com opacidades importantes. Doutor Isso Reinaldo, aqui. Oi. só um detalhezinho aí. Esse item aí, baixa acuidade visual anel, tem muita gente que questiona isso, porque está em progressão. Então, tem gente que fala, assim, categoricamente, eu não estou questionando a sua conduta, não, porque eu concordo. É só Uhum. porque vai ter discussões entre outros colegas que eles vão falar que não, porque está em progressão, tem que fazer crosslink, que anel não estabiliza o cone. Isso aí é uma conduta. Já vi muito colega falar isso. Só que, na minha experiência, principalmente em adultos, o anel se estabiliza. A maioria dos cones. Raramente eu tenho que fazer um crosslinking após o anel. Então, se ele já tem uma baixa de visão, eu prefiro fazer o anel, e se o anel não tiver conseguindo evitar a progressão, aí sim, você reabilitou a visão, melhorou as aberrações dessa córnea, aí você faz o crosslink. Ok. Ok? Bom, cone avançado com opacidades importantes. Aí tentaria uma lente de contato. Porque anel na opacidade não daria, né? Talvez a Então lente vamos também lá. nem funcionasse, mas é a tentativa. A primeira coisa, quando você tem um cone avançado com opacidade, gente, é você avaliar a visão potencial para você saber qual o melhor procedimento. Eu já falei com vocês várias vezes que a opacidade de córnea é o reflexo da frente de onda no olho do examinador. Muitas vezes, quantas vezes nós já tivemos casos assim de pacientes com leucoma, às vezes importante, opacidades importantes, o paciente tem uma visão normal, está cheio de infiltrado pós-conjuntivite epidêmica e ele está com a visão normal, porque não ocorre uma deformação dessa frente de onda para dentro do olho. Então, se não há essa deformação, essa opacidade, você consegue ter uma visão potencial boa. Então, você testa a visão potencial, seja com pinhole, seja com a lente de contato rígida. Se tiver aí você vai depender da visão potencial para você definir a conduta. Então vamos lá. Nesse caso, houve uma melhora com pinhole ou com lente de contato rígida GASPMA. E é a única situação que eu uso anestésico para colocar uma lente. Eu ponho uma lente sob anestesia tópica, porque é só para poder avaliar a visão potencial, não é para adaptar a lente. Qual que seria a conduta nesse caso? Cone avançado, com opacidades importantes, mas a acuidade visual com pinhole e com lente de contato é boa. Ou seja, bom não, vou dizer, melhora a acuidade visual. O que vocês fariam? Aí é usar a lente, fazer a adaptação. É. Lente de contato. Perfeito. Se esse paciente tem um potencial bom com lente de contato, com pinhole,
eu vou tentar nele primeiro uma lente de contato rígida, gás permeável ou escleral, porque nenhum procedimento vai dar uma visão tão boa quanto a lente de contato. Ok? Hoje, gente, chegou um caso. Hoje foi interessante. Hoje eu atendi 20 consultas, 20 casos de ceratocone. Teve uma paciente que ela foi operada de anel há 20 anos. A visão dela com lente de contato estava 0,3, uma lente de contato híbrida. Aquela lente que é gelatinosa e tem um menisco rígido no centro. A visão 0,3. E no outro olho, que tem um ceratocone mais leve, não foi colocado anel, tem também uma visão muito ruim, 0,2, corrigida, apesar de ser um ceratocone não muito avançado. Ela veio para o consultório fazer uma segunda consulta, uma segunda opinião. O colega anterior, ele falou assim, não, nós temos que tirar esse anel e reposicionar os anéis. Eu falei assim, ó, eu tenho dúvida se essa conduta vai resolver, porque eu não sei como é que era a sua córnea antes do anel. E você talvez tenha dificuldade de conseguir esses exames. Mas se você conseguir melhorar essa visão sem ter que mexer no seu olho, você aceitaria a possibilidade de pôr uma lente de contato, desde que ela não te incomodasse? Ah, sim. Pronto. Pus uma lente escleral, ficou super feliz com a lente escleral e já marcou o anel no outro olho. Mas agora é o seguinte, o paciente não se adapta ou não considera, porque tem paciente que fala assim, não, eu não quero lente de contato. Eu não quero saber se é necessário. Ele fecha a questão que não quer lente de contato, ou então não se adapta, então você tem que encontrar outra alternativa. Nesse caso, o que você faria? Vai com opacidade importante e não tolerar lente, TX, né? Fazer o quê? Um transplante? Todo mundo está de acordo? Essa, gente, é uma das condutas que eu não concordo com aquele algoritmo. Eu sempre tento, se o paciente teve uma boa visão potencial com a lente de contato, significa que se eu melhorar aquelas aberrações da córnea, eu vou trazer alguma reabilitação para esse paciente e às vezes eu consigo dele ter uma visão pelo menos razoável de óculos, se ele Mas aí, considera não usar lente. na verdade, eu não considerei o anel, porque eu considerei a opacidade importante como uma contraindicação para colocar o anel. Sim, só que muitas vezes, é o que eu te falei, a opacidade importante, ela não traz uma limitação visual importante. Por isso você faz o teste de visão potencial. Não, sim, mas agora aí não seria entendi. uma contraindicação para colocar o anel? Não, Como é que vai pôr na opacidade? Mas não. se tem opacidade e a visão tá boa, se você tem visão potencial com anel, com a lente, aí dá, né, pra pôr anel, né, doutor? Você tem que lembrar que se esse paciente não teve hidropsia, essas opacidades geralmente pegam o estroma anterior. Por isso que você faz DALC. Se ela pegasse o estroma posterior, você não faria DALC. Então, como pega o estroma anterior, você tem um estroma saudável para você colocar o anel no estroma posterior. Você fala assim, mas o feto não corta em cima de opacidade. Sim, isso é um conceito. Só que eu já cansei de fazer fento em cima de opacidade e houve e delaminou muito bem. Raramente eu tenho que passar espátula. Mas se tiver que passar espátula, também não é nenhum problema mais sério. Ok? Alguém não concorda? O algoritmo lá do Vinícius que ele trouxe, ele já considera isso aí transplante. E aí eu lembro de novo um paciente que eu vi ontem. DALC no olho, mais 8 com menos 5, ou menos 6. O outro olho, menos 2,5 com menos 7,5. Que reabilitação que o transplante trouxe para esse paciente? Ele está praticamente com esse olho do DALC monovisão. Ele chegou lá para tentar resolver o problema do outro olho que não foi que foi feito o penetrante. Penetrante, a cirurgia o resultado visual está muito melhor do que no DALC. Então, coloquei no olho com DALC uma lente escleral para perto, que é um paciente de aprésbita, e no outro olho uma lente escleral para hemetropia. Vamos para frente. Agora tem um cone avançado com opacidade importante, mas a visão não melhora com pinhole ou lente de contato, rígida, gás permeável.
Aí é transplante. Aí é o Avaliada transplante. alto penetrante. Claro, aí sim. Aí você não tem alternativa. Não vai adiantar colocar um anel. Você não melhorou com leite, não vai melhorar com anel também. Você não melhorou com pirrolho, não vai melhorar com anel. Agora, o paciente tem uma baixa de visão que não melhora com pinhole e a deficiência é bilateral. Conduta. Para mim, continua sendo transplante. Também acho que é Então, transplante. Ah, não tem outra alternativa. Você tem uma baixa de visão que não melhora com pinhole, é porque essa córnea já está muito comprometida, sua solução é só transplante. Agora, você tem uma baixa de visual que não melhora com transplante, mas a deficiência é unilateral e o paciente está assintomático. Conduta. Uai, deixa do jeito que tá. não melhora com pinhole, né? Se ele tá assintomático, ele não vai ver benefício, às vezes, na cirurgia. Exatamente. Exato. Então, gente, isso é Concordo. muito comum. A minha conduta, geralmente eu não faço nada. A lente de contato eu questiono muito, porque esses pacientes que têm uma visão muito boa, paciente já com uma córnea um cone muito avançado, dificilmente ele vai usar uma lente escleral se ele tem um olho bom. Então, você pode até dar para ele a alternativa da lente, mas geralmente ele não vai usar. Mas e se o paciente estiver sintomático? Sintomático que não melhora com pinhole, transplante. Lembrar que ele tem uma deficiência unilateral. Então, mas ele tem Certo. queixa, ele sente essa dificuldade. Então, Sim. possivelmente, alguma atividade que ele faz no dia a dia precisa de binocularidade. É. Aí, aquela situação. Você tem que entender do paciente o que ele está queixando, por que ele está queixando. Muitas vezes o paciente quer operar, você sabe por quê? Porque às vezes ele tem uma córnea descompensada, tem uma córnea com um leucoma, esteticamente aquilo compromete muito a estética dele. Então, você tem que entender qual que é o motivo dele. Porque se for para reabilitação visual, num cone unilateral, provavelmente esse paciente vai continuar tendo dificuldade de fazer fusão. Então, eu converso muito com o paciente, vejo se ele tem algum potencial de melhora nesse olho, se não tiver, a cirurgia vai ser muitas vezes estética. Você vai colocar uma córnea para recompor a estética do olho. Entendeu? Às vezes ele tem um olho que é doloroso, né? Vive tendo desepitelizações, um olho já muito sofrido, uma córnea muito sofrida, já de mais de um transplante. Então, você vai procurar melhorar ou a estética ou o conforto do paciente. Porque dificilmente você vai ter um transplante, você vai dar para ele uma visão tão boa que ele possa enxergar, que ele vai ter motivação até de usar um óculos ou uma lente de contato. Na maioria dos casos, eu falo com o paciente, ó, esse olho não é perdido, esse é o seu olho reserva. Se houver qualquer necessidade, você pode fazer o transplante em qualquer época. Bom, vamos fazer um paralelo agora. Bom, vamos falar um pouquinho de cone na infância agora, que é outro capítulo. Portador de cone na infância, um cone inicial com visão 20/20. Qual a conduta de vocês? Acompanhamento, tratar Depende se tá alergia, progredindo ou não. topografia, seriado. Um controle de alergia também, né? Perfeito. Então, tem essas opções aí, ó. A crosslink no diagnóstico com visão de 20/20 eu não faria, não. Eu Eu faria acompanharia de todas perto esse menos do paciente. crosslink. Então, seria observação, tratamento de alergia, mudança de hábito, topografia. Seria essa a conduta. Sim. Bom, então Eu aqui, gente, tentaria, além disso aí, o crosslinking com riboflavina oral. sim, também seria uma ótima opção. Você fazer a... vou até Riboflavina. colocar aqui, que eu achei que eu gostei da ideia. Fazer uma riboflavina oral. Aqui, ó. Riboflavina
Via oral, mais exposição ao sol, evidente, né? Uhum. Sem exposição ao sol, você não vai ter benefício da riboflavina. Então, qual que é a minha conduta? Vamos pôr aqui, ó. Bom, aqui tem uma coisa, gente, que acontece com uma certa frequência, que é... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Bom, eu vou fazer isso mesmo, não vou fazer o cross-link ao diagnóstico, vai ser observação, tratamento da alergia, mudança de hábitos, topografias frequentes, e aí também a riboflavina a gente deve considerar. E também eu faço uma coisa muito importante, que é a orientação aos pais. Eu falo que é responsabilidade deles fazer o acompanhamento. Agora, eu pus aqui embaixo uma situação que eu já fiz algumas vezes. É aquela criança que vem lá do norte, lado do Vale de Jequitinhonha, com uma dificuldade enorme para chegar a Belo Horizonte. Já chega com um ceratocone inicial, uma boa visão, e você fala com os pais, você vai ter que voltar aqui de 4 em 4 meses para fazer uma topografia. O pai precisa, não tem a menor chance de voltar aqui não, doutor. Então, nesses casos, que tem por um problema social, eu já fiz o crosslink nessas crianças, porque eu sei que se eu pagar para ver, essa criança vai voltar com aquele seu ceratocone, grande, provavelmente já bastante avançado. Então, eu explico para os pais que o ideal seria fazer acompanhamento, mas já que não é possível, que existe um tratamento que vai ajudar a estabilizar a doença e que não vai ter necessidade desses acompanhamentos tão frequentes. Eu já fiz isso aí algumas vezes. Então, por questões sociais, às vezes eu faço um crosslink onde o ideal seria acompanhar, mas já que não é possível acompanhar, vamos lá. Essa situação aí agora, lê para nós aí. Avalie o impacto que a melhora da visão neste olho trará ao paciente. Ah, não. Peraí, cadê? É isso mesmo que você quer que leia? Não, é outra situação agora. Um portador de cone. Ah, aqui mudou em cima. Portador de cone na infância. Isso, cone inicial. Acuidade visual 20/30, 20/40 ao diagnóstico. Crosslink ao diagnóstico, observação, tratamento da alergia, mudança de hábito, topografia de 4 em 4 meses. Aí eu já concordo com tudo, inclusive o crosslink ao diagnóstico. Hã? A gente concorda com tudo, inclusive o crosslink ao diagnóstico. Bom, todo mundo de acordo? Sim. Gente, qual que é o percentual de evolução do ceratocone em criança? Eu já mostrei para vocês aquele trabalho que acompanharam pacientes durante 5 anos, crianças sem nenhuma intervenção. Estão lembrados disso? E eu falei com eles, gente, como que um trabalho desse passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa? Você vê que uma criança tem um ceratocone e você vê o ceratocone progredir e você não faz nada. Eu achei assim, uma coisa bem absurda. Mas fizeram esse trabalho. E de todas as crianças da faixa de 12 anos de idade, até 12 anos de idade, ou mais novos. Ou seja, probabilidade de aumentar muito grande. O que aconteceu depois de 5 anos? 20% dos casos evoluíram. Ou seja, você tem 80% de chance de não acontecer nada. E como a gente faz o crosslink para não acontecer nada, a gente fica achando que o crosslink ajudou. Eu faço o seguinte, se eu tenho condições de acompanhar, eu vou acompanhar. Agora, desde que a família se responsabilize por trazer. Se a família deixar que não tem condições de fazer o acompanhamento, aí sim eu faço o crosslink. Ok? Ô, doutor E aqui, Reinaldo, ó, Pois não. recentemente, eu até discuti com o doutor Reinaldo sobre tem uma turma de São Paulo que está vendendo curso e a estatística do cara que ele apresentou é que 88% dos casos evoluem. Então, Não, é absolutamente oposto ao que nós estamos falando aqui. E aí, então, o que ele está advogando? Crosslink precoce em 88% ou quase todo mundo. não faz sentido isso não. Até porque
A gente sabe que você fazer um tratamento para não acontecer nada, a chance de você fazer um tratamento desnecessário é grande. E a gente tem que lembrar, gente, que o crosslink, ele tem complicações sérias. Então, a gente tem que deixar para fazer se a gente tiver um motivo real para fazer. Seja a progressão, seja a falta de opção da família. Então, a gente tem que ter alguma justificativa. Só porque ele tem ceratocone, não. Porque a maioria do ceratocone não evolui. Doutor Então, Reinaldo, pois não. se é uma criança já com 20/40 de visão, ou seja, já não chega ali no 100%, a gente já não pode falar que esse ceratocone ele vem evoluindo ou ele já evoluiu a certo ponto que seria palpável fazer um crosslink ou até mesmo pensar já no anel para essa criança? Gente, quantos pacientes que a gente opera de catarata que nunca soube que tinha ceratocone e quando você faz uma topografia para você calcular a lente, você percebe que o paciente tem um ceratocone? Mas É a geralmente esses maioria. pacientes chegam no 100% de visão. Eles têm um Como é que é? 20/20, 20/25. Geralmente esses pacientes com esse ceratocone que não foi diagnosticado, eles chegam numa visão satisfatória de 20/20 até Não, não, 20/25. não. Você até pega muito paciente com todo estágio de evolução. Ele pode parar num estágio incipiente, no estágio 1, 2, 3, e pode evoluir para o 4. Nem todo paciente que chega no estágio 3 vai para o estágio 4. Então, Entendi. você vê, o fato de você estar com a visão de 20/40 é uma excelente visão. Agora, você não pode fazer topografia uma vez por ano, porque em um ano, numa criança, principalmente se ela é coçadora de olho, você pode ter uma progressão bastante significativa. É acompanhar de perto, no mesmo equipamento, e a partir do momento que você tiver uma percepção de piora, eu não vou esperar aquela topografia piorar muito. E outra coisa também, quando eu tenho dúvida se está progredindo, eu acompanho pela sensibilidade ao contraste. A sensibilidade ao contraste altera mais precocemente do que a topografia. Então, eu pego o diagnóstico, pego o cone evoluindo, documentado por uma alteração funcional da visão, antes que haja um comprometimento adicional da topografia. Ou seja, você não deixa o cone evoluir. É, Apenas você tem que ter um sinal para que você realmente justifique fazer o crosslink. Foi não? o que é inadmissível, principalmente de alguém que saiu daqui desse curso com a gente, é você não diagnosticar ceratocone na infância, né? Ou na adolescência. Hoje eu diagnostiquei um ceratocone no autorrefrator. Você vê a mira. A menina com 26 anos já faz óculos há muitos anos. O último óculos dela tinha 6 graus de astigmatismo, com 49 de ceratometria no olho direito, e o médico que fez o acompanhamento, o óculos dela antes, e todos os outros, nenhum deu diagnóstico de ceratocone para ela. A Isso é menina muito começou a comum. chorar no consultório porque eu dei um diagnóstico que ela não tinha ideia. Não, é muito comum isso. Agora, gente, você pega, os sinais mais precoces de ceratocone, primeiro é o seguinte, é uma criança atópica. Eu não conheço um caso de ceratocone que o paciente não tenha pelo menos uma rinite. Todos têm. Então, é uma criança atópica. Muitos têm casos de ceratocone na família. É o paciente que tem, às vezes, um astigmatismo significativo, ou tem um astigmatismo que não é muito alto, mas ele começa a mudar, o eixo dele começa a ser oblíquo, ou já começa a querer ter alguma simetria. Ou seja, a gente consegue detectar um ceratocone muito antes de ele atrapalhar a visão. Esses são os ideais para você fazer o crosslink. Você está vendo que está evoluindo. Ok? Vamos para frente. Aqui, então, vamos fazer um paralelo. Esse aqui é o algoritmo do Vinícius. Tá? Agora, como é muito extenso, eu fiz um paralelo, eu coloquei um do lado do outro. Então, está aqui o publicado. Então, vamos lá. O que é que eu vejo de diferente? Você está usando um paciente que não está progredindo. Como é que está a visão dele com lente de contato ou com óculos? A visão está insatisfatória? Aqui eles já consideram DALC, penetrante. Não, eu só considero um anel. Agora, se for inviável, aí sim eu vou considerar o transplante. Outra
diferença que eu também não concordo com esse algoritmo. Você pega um paciente que ele está tendo ele tem uma paquimetria maior que 400, ele está progredindo, a córnea é espessa, né? Ele usa lente de contato e tem uma boa acuidade visual. Então, se ele está progredindo e tem uma boa acuidade visual, crosslink, perfeito. Agora, se ele é intolerante à lente, a visão não é boa, aqui ele está considerando, aqui ele é confuso esse negócio, que aqui ele fala que tem mais que 400, agora ele já fala que tem menos de 400, quer dizer, ficou meio truncado esse negócio. Mas, de toda forma, se ele tem uma paquimetria maior que 400, aí ele sugere fazer PRK com crosslink. Eu não faço o tratamento combinado. Eu acho que é menos preciso, eu faço apenas do anel. Se for necessário, teve progressão, aí eu faço o crosslink. Agora, quando a córnea é muito fina, menor que 450, ele considera o anel ou o crosslink. Eu considero primeiro o anel. Depois, se progredir, eu penso no crosslink. Se não for possível colocar o anel, aí sim eu já vou para o transplante. Mas só que lembrando que eu coloco um anel até 60% da espessura no trajeto e não 50%. E funciona muito bem. Nunca tive um caso de extrusão. Então, às vezes, uma córnea de 400, você consegue colocar um anel de 250. Certo? Então, outra incongruência aqui. Você pega um cone progressivo com a córnea menor que 400, aqui ele fala o seguinte, ele é intolerante à lente de contato e tem uma visão ruim. Então, ele propõe o quê? Ele considera, se for maior que 400, anel mais o crosslink. Não, eu passo só um anel. Ele está progredindo. Ele é intolerante à lente e a visão é ruim. Menor que 400, aí ele considera se tem cicatriz ou se não tem cicatriz. Se não tem cicatriz, ele considera fazer, então, o transplante. Não, eu considero primeiro fazer o anel. Bom, a outra incongruência aqui também. Doutor Reinaldo, nesse ponto aí, ele não considera o anel porque tem uma paquimetria menor que 400 em média periferia. Então, ele entende que você não vai poder colocar um anel aí por conta da espessura. Veja bem, exatamente. Então, se você tem, vamos dizer, você tem 380 micra na periferia, onde vai passar o anel, certo? 380. Vamos colocar 380 vezes 0,60. Eu posso colocar um anel de 200 micra. Qual o problema? Dá para colocar. É menos de 400 micra. Agora, evidente, se for uma cor de 200 micra no trajeto, aí não tem dúvida. A gente vai considerar, então, o transplante. Tá certo? A outra incongruência aqui também é essa aqui, ó. Que ele fala o seguinte, não tem cicatriz e vai para transplante. Não, considere primeiro o anel, se a visão potencial for boa. Se a visão potencial não for boa, aí você vai para o transplante. Tá certo? Aqui, quando ele tem uma cicatriz central, ele já fala assim, não, ele teve uma hidrópsia prévia, então já vai para transplante. Eu vejo, a hidrópsia, gente, ela pode ser às vezes muito periférica, ela cicatrizou bem a DCM. Se eu vejo que tem uma transparência da área central, antes de fazer o transplante, eu coloco para o paciente, ó, é possível que não seja possível colocar o anel. Se não for possível, vai para transplante. Mas eu tento o anel assim mesmo. Agora, desde, evidentemente, que não seja, só tenha a cicatriz, essa cicatriz não seja central, cicatriz da hidrópsia. Pode ter até cicatriz do ceratocone. Mas se eu tenho uma cicatriz periférica e eu tenho um estroma satisfatório, a córnea não tem edema, ou seja, aquela DCM cicatrizou bem, eu tento o anel. Se não for possível, aí a gente vai para o transplante. Bom, e alguns mitos também ceratocone que é importante a gente falar com o paciente, principalmente o paciente que tem um diagnóstico recente. Lê para nós aí alguém. Óculos não adianta.
Ana Luísa. Ô, Rafael, vai em frente. Vai lá então, Rafa. Óculos não adianta no meu caso. Tente sempre. Lente de contato estabiliza um ceratocone. Não tem nada a ver. A maioria dos casos de ceratocone evolui. A minoria evolui. Pode levar à cegueira. Nunca tive um caso. Cegueira total? Não chega não. Um dia terei que fazer transplante de córnea. Isso era verdade antes dos anéis. Com transplante de córnea, não usarei lente de contato. Grande porcentagem dos pacientes usa lente de contato. Vou colocar anel porque não quero mais usar óculos ou lente de contato. Anel não é cirurgia refrativa. Bom, então é isso aí que eu trouxe para vocês sobre o algoritmo meu que eu faço, eu uso há muito tempo. Ele diferencia um pouco da literatura, mas eu tenho meus motivos para fazer dessa forma. Alguém quer discutir mais alguma coisa sobre o algoritmo do tratamento? Ou podemos passar para os casos que seria, então, a tomada de decisão? Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Então vamos para os casos, então. Vamos Arnaldo, começar aqui com você a... conhece bem, eu acho que você já esteve lá, inclusive, assistindo o concerto. Isso é lá em Praga. Maravilhoso esse teatro lá. Muito bonito. Bom, Eu, aqui eu, Vamos lá. então. Então vamos eu começar queria com a fazer Ana uma Maria. pergunta. Eu queria fazer uma Oi. pergunta, ela é paralela ao tema. É, Aham. Como é que está hoje, se alguém tiver essa resposta, a questão legal de ceratocone para como o paciente como PCD, para a obtenção daqueles benefícios? Como é que está isso hoje? A questão não é ter ceratocone, a questão é o grau de dificuldade visual que a pessoa tem. Dificilmente ela consegue um benefício, porque ela vai ter condições de reabilitar com lente de contato, óculos ou anel. Então, lá você tem que colocar que o paciente tem uma perda definitiva. E você tem que colocar qual que é a visão dele de forma definitiva. Se ele tem, eles vão colocar para você, tem tratamento, é possível melhorar? Se você falar que ele não recebe nenhum benefício. Não é pelo fato de ter a doença, é pelo fato de. É diferente do câncer. O câncer, qualquer câncer, eles estavam dando isenção de imposto de renda. Agora já, o atual governo já cortou isso também, tá? Então vamos lá, vamos para frente. Se a gente conseguir discutir esses casos de uma forma, apresentar rápido, eu posso apresentar para vocês um monte de casos, todos relacionados ao tema. Vamos lá. Ana Luísa. Sou eu? Então, um Isso. paciente de 19 anos, feminina, baixa qualidade visual em olho direito, recente. História de alergia crônica e muito prurido. Tem o hábito de coçar muitos olhos. Mãe e filha choram abraçadas, tá? Isso Isso aí 2000. foi dramático. A mãe e a filha, eu não sei o que aconteceu na primeira consulta, mas eles ficaram apavorados pelo fato da criança estar com ceratocone. Parece que o médico fez um terror danado lá, aquelas coisas, vai ficar cega, vai não sei o, tem que operar amanhã, porque senão vai. Aquelas coisas malucas que de vez em quando a gente escuta. Mas o certo é que ela veio para a segunda opinião. Então vamos lá, continua. Aí, 2015, né? Ela veio para esclarecimento de ceratocone, cidade alta. Então, a topografia cone grau 2 e no olho esquerdo incipiente. Então, refração dinâmica. Mais 1,5 menos 2 é 90, chega a 0,7. E plano esquerdo chega a 1. Bio e fundo nada, PAC 482.523. Então, foi prescrito refração, Lastacaft. Esse é soro? Como é Soro? que é? A de prescrição é refração e Lastacaft, tá? Então, de conduta, tratamento de alergia, com certeza, refração, um óculos. Adaptar a lente de contato, não sei se adaptaria, não, porque eu não acho a visão dela tanta dificuldade assim, com 0,7 de visão, a visão tá boa. Crosslink, olho direito, anel não, porque a visão dela não é tão ruim. Agora, o crosslink, eu acho que não faria, era a primeira consulta, né, nesse caso.
E não tem E aí? evidência assim, de progressão, né, ainda. Porque ela estava na primeira ainda. A etapa aquimetria. Você vê que o cone é tão incipiente, apesar de ter esse aspecto, né? Muito. Não é um cone tão avançado. A visão é muito boa. Observe que, como é um cone muito central, ele não gera um Kisa aumentado. Olha que interessante. 13 no olho e 0,33 no outro. Muito bem. E aí, o que você faria, Ana Luísa? Então, faria tratamento da alergia. A Uhum. refração com óculos, eu acho que eu não tentaria lente de contato, não. Você receitaria óculos para essa pessoa? Se tiver com muita queixa, sim. Mas apesar de que a visão dela não tá uma visão ruim, né? Mas com correção no olho direito dele tá 0,7. Acho que eu tentaria, sim. Observe o seguinte: qual que é o equivalente esférico do olho direito? É baixo, né? -0,5. Uhum. Ou seja, Tá essa no dez. paciente é quase hemétrope bilateral. Do ponto de vista de equivalente esférico, provavelmente essa paciente não vai usar nem óculos, quanto mais lente de contato. Então vamos lá, o que foi feito? Mas eu indiquei crosslink. Por quê? É, isso que eu ia te perguntar, doutor. Por quê? Por Não, conta eu da estou perguntando. ansiedade da família? Por quê? Eu acho que a justificativa é só se acontecendo a ansiedade da família já em tratar logo de uma vez. Coçadora? Essa paciente, gente, ela tem uma conjuntivite grave, ela tem uma alergia crônica, ela coça o olho, tá na minha frente lá, ela coçava o olho o tempo todo. É uma paciente que ela tem a percepção que a visão está piorando. Isso aí é um cone que está de evolução recente. Ela me sinalizou que a visão está piorando. Ela tinha, segundo ela, tinha visão boa até recentemente, e agora ela está notando que a visão está piorando. E ela tem tudo aquilo que faz com que o ceratocone possa evoluir. E eu não estou falando mais de um paciente que tem um cone tão inicial. É um cone já grau 2. Grau 2 ele já traz um comprometimento para a qualidade de visão muito significativo. Então, eu pensei, anel justificaria você colocar um anel? Acho que a Ana falou muito bem. Uma visão boa, né? Em jovem, o anel tem menor probabilidade de estabilizar. Então, considerando que a visão era boa e considerando o potencial, né, de piora da visão dessa jovem, eu optei então pelo crosslink. Então, foi realizado o crosslink no olho direito e aí está o acompanhamento. Olha para você ver. Quando você faz um teste de sensibilidade ao contraste, você vê que esse cone já não é tão inicial. A gente tem perdas difusas, diurno e noturno, ou seja, mesmo que não evolua, essa paciente a vida toda ela terá uma visão, uma sequela nesse olho. O outro olho é o sensibilidade ao contraste normal, que é um cone incipiente. Tá certo? Desenvolveu um Reis, que é o Reis de bom. O que você faria nessa situação agora? Nós estamos falando agora de 2 meses, né, após o crosslink. Não teria sem correção, doutor. Exatamente. Então, manter essa criança sem correção. O interessante é que depois do crosslink, gente, não é raro você conseguir um aplanamento, uma regularização central da córnea pós-crosslink. Às vezes ocorre um aplanamento excessivo e progressivo, que é uma tragédia. Mas com frequência melhora a superfície. E teve nesse caso aqui, teve uma melhora excepcional. Nunca tive um caso tão bom assim. Normalizou a sensibilidade ao contraste. Ela falou que a visão dela melhorou demais. A refração praticamente é a mesma. E observe que ganhou linha de visão. Ela melhorou a sensibilidade ao contraste, com certeza vai melhorar a acuidade visual. Você pode melhorar a acuidade visual sem melhorar a sensibilidade ao contraste, mas se melhora a sensibilidade ao contraste, você sempre melhora a acuidade visual. Ok? Então, você vê que ela está aí já mantendo um bom tempo. Isso aqui agora nós estamos em 2000 e quanto? 2018.
Ou seja, já estamos 3 anos absolutamente estável. Observe que, aparentemente, essa superfície aqui, topográfica aqui, embora seja outra tecnologia, ela me parece ser menos irregular do que aquela primeira. Então, observa que ela continua com um raise importante, mas que está incomodando ao examinador e não a ela. A sensibilidade ao contraste dela está ótima. Melhorou de diurno e noturno. Uma coisa assim surpreendente. E ela fala isso mesmo. Apesar do grau ser o mesmo, ela fala assim, minha visão melhorou muito depois do tratamento. Por quê? Porque melhorou a qualidade de visão. Observe, isso aqui agora é de 2019, totalmente estável. O outro ceratocone, o outro cone também não evoluiu. Então é só acompanhar e também tomar cuidado com o olho esquerdo e com a alergia. E aquela manobra que eu ensinei você do dorso do nariz é impressionante. Melhora demais, tira demais a vontade de coçar. Então, estou acompanhando. Se você não acompanha a longo prazo, você nunca vai ter complicação. Olha aqui, Ana. Em 2021, ela voltou 6 anos após o CrossLink. Então, a refração dinâmica. Plano -1 é 60, chegando a 0,8. Menos 0,75, chegando a 1. Bio sem res. E topo, aumento do Camax em olho esquerdo. Olha aqui. Para o crosslink esquerdo. Estava 46 em 2019, em 2021, 48. E aí? Olha a topografia. Tem progressão. Hã? Progressão, né? Eu já comentei com vocês diversas vezes que o exame, o mapa colorido do topógrafo, ele é construído a partir dos anéis de plástico. Dependendo da captura desses anéis, você pode ter mapas diferentes. Então, eu sempre, antes de configurar uma evolução, eu repito. Essa aqui foi em maio, em agosto eu repeti. Está estável o olho direito, olha a topografia do olho esquerdo, olha a ceratometria. Será que evoluiu? Provavelmente não, era só Provavelmente não, certamente que não. alteração. Uhum. Então, manter controle da energia, manter a topografia e não ficar fazendo crosslink por causa de qualquer alteração topográfica, porque a topografia sofre variações. Então tá aí, ó. Olha aqui, ó. 45, 46, tá lá desde lá de trás, desde 2015. Eu estou em 2022. Olha se espelha o contraste dela depois do crosslink. Observe que tinha uma perda importante no olho direito. Observe como é que foi diminuindo essas perdas. Isso é muito legal, sabe? Só quem não conhece que não valoriza. Olha que legal. Normalizou. Essa paciente hoje tem uma visão normal, porque foi feito um crosslink precocemente. Baseado em quê? Na história clínica. Então vamos lá. Lê para nós, Ana. Então, o que aprendemos nesse caso? Um anel em crianças ou jovens tem menor poder de estabilizar o côneo do que em adultos. Implantar anel em baixa metropia com boa qualidade visual sem correção é um risco desnecessário. O crosslink só deve ser indicado quando a progressão é comprovada e consistente. Não é raro o Camax variar sem configurar progressão ou melhora do cone. Em caso de dúvidas, repita a topografia. Então, neste caso, o tratamento foi indicado precocemente, pelo quadro de desespero familiar e pela boa informação da paciente. Não foi bem por isso aí, não, viu? Foi mais pela história clínica. Pois eu vou até trocar isso aí. O desespero da família, você tem que respeitar, mas você não pode ter condutas baseadas no desespero de ninguém. O crosslink bem realizado forma um raise bom, temporário. Então, neste período, não é rara a perda de linha de visão. Pode continuar. Cadê? Tá. O crosslink pode aplanar a córnea, reduzindo aberrações com melhora da qualidade de visão. O portador de ceratocone emocionalmente se sente mais seguro por não precisar de óculos. Se o benefício não for expressivo, não prescreva óculos e muito menos lente de contato. Então, a melhora da sensibilidade ao contraste nesse caso foi surpreendente. Nos primeiros meses após o crosslink, é normal uma piora da visão devido ao raise. O paciente deve ser orientado dessa piora para evitar o estresse. Evite o crosslink bilateral sequencial
antes da melhora do primeiro olho, ao menos que a progressão seja muito agressiva. Ok? Alguém faria diferente? Não. Concordo Então vamos lá. 100%, Reinaldo. Vamos para outro? Vamos para o próximo. Vamos chamar o É, rádio agora para apresentar o próximo. vamos ver aqui. Vamos lá, Rádio. Novembro de 2015, um paciente de 22 anos, notando piora da visão. Fez uma consulta recente, foi indicado anel no olho direito. E a mãe veio para uma segunda opinião. Eu não sei, viu? Mas é impressionante a quantidade de gente que vem para segunda opinião. Por que isso? Porque o colega que atendeu a primeira consulta não gerou confiança na família. Entendeu? Vamos lá. Uma acuidade visual de 0,1, com correção, deve ser, né? E menor que 0,05 sem correção. A bio e fundo de olho normais, na TC. Um cone grau 1 no olho direito, o olho esquerdo normal. Ceratometria 44,87, 45,75, 44 e 45,75. Bom, peraí. Essa acuidade visual aí de 0,1 é uma acuidade, é a acuidade sem correção do olho direito, é isso? Sim. Sim, então conduta, primeira coisa, é chegar numa acuidade com correção com óculos. Então, qual que seria a sua conduta? Eu faria Lembrar que ela chegou, paciente jovem, com acuidade uma topografia bem alterada em relação ao outro olho e já com histórico de que foi indicado anel no olho direito. Qual que seria a sua conduta? seria primeiro avaliar a correção dela com óculos. Perfeito. E vê que vocês já estão começando. Se vocês participassem mais da discussão, vocês teriam desenvolvido muito mais o raciocínio clínico, mas já estão assim, já estão bem mais assim, né, confiantes na especialidade. Vamos lá. Olha interessante a visão do paciente. Ó, na dinâmica, plano com menos 2,25 a 90, uma visão de 0,8 mal. E no olho esquerdo, 2. Rádio, só um minutinho. Oi. Vocês lembram que eu falei com vocês que aquela técnica de correção do ceratocone, de refração do ceratocone, eu falei com vocês que ela é válida para ceratocones moderados a avançados, sem opacidades importantes? Estão lembrados disso? Sim. Observe que é o seguinte, olha aqui. O ceratocone leve, ele não segue aquela regra. Olha, o cilindro está 90. O que vai acontecer com o tempo? O cilindro vai se tornando oblíquo. É tão inicial que ainda não se tornou oblíquo. Vamos lá, vamos continuar. Ele começa assim e vai virando um de 60, outro de 120. Vamos lá, continua. No olho esquerdo, menos 2,5, menos 1, no eixo de 15, com uma acuidade de 1. O teste de sensibilidade ao contraste. Diurno normal em ambos os olhos, noturno com perdas leves em ambos os olhos. Esse é o diagnóstico precoce. Você vê que a sensibilidade ao contraste ainda está preservada. E aí, então? Vamos receitar óculos, né, gente? Eu contraindico, nesses casos, o uso de lente de contato. A lente de contato só vai servir para poder piorar o quadro de atopia desses pacientes e, evidentemente, se não tiver atopia nenhuma e for importante socialmente ou prática de esporte, a gente também não pode ser radical. Mas, assim, para trocar o óculos por lente, eu sempre falo com o paciente para evitar o uso regular de lente e, se tiver uma atopia em atividade, contraindicar a lente. Será que a necessidade ao contraste estava bastante boa, já começando um pouquinho de perda noturna, mas bastante boa. Então, vamos lá. Isso foi em 2015. 2016 voltou. Isso. Controle do cone, notando piora da acuidade visual no olho direito. Acuidade visual com correção 0,2 no olho direito e 0,8 no olho esquerdo. Dinâmica, mais 2 a menos 3 a 90, 0,8. Menos 2,5 a menos 1 no eixo de 15, 0,9. A ceratometria 45,75, 45,75, 44,5 e 45,87. Teoricamente piorou um CAI do olho direito e o olho esquerdo ficou estável. Uma PAC 454, 497. Tem PAC anterior ou não, né? Não. É.
Bom, diante desse aumento da ceratometria Bom, aí, não está aí, né? Eu não sei se tem, é porque eu não. aham, diante do aumento da ceratometria, eu pensaria no crosslink do olho direito. Vamos ver o que foi feito aqui. Crosslink aí, em 11 de 2016. Então, a partir do momento que o paciente relata a piora da visão, isso é importante, gente. Eu devo ter feito esse cenário ao contraste, mas na hora lá que eu estava fazendo a aula, eu não busquei porque o teste cenário ao contraste tem um problema, que o aparelho não é online. Você tem que imprimir, digitalizar para colocar no computador. Isso dá um trabalho danado. Então, às vezes, eu só anoto no prontuário e eu não tenho mapa, mas com certeza, se precisar, esse mapa está lá. Então, como tinha história clínica de piora da acuidade visual com aumento da ceratometria, observe que o cilindro ele aumentou de 2,25 para 3 e apareceu uma hipermetropia aqui. Bom, então, considerando história clínica e a topografia, eu indiquei o crosslink no olho direito. Então tá lá. A acessibilidade ao contato tá aí, porque eu não pus aqui. Ó, antes do crosslink e depois do crosslink. Continua então. Foi o crosslink em novembro de 2016. Isso, janeiro de 2017. 60 dias depois do crosslink no olho direito, relatando piora da acuidade visual no olho direito. Isso é muito comum e você tem que avisar os pacientes. Uhum. Mais 2 a menos 3 a 90 com a acuidade 0,8. Menos 2,5 a menos 1 a 15 com a acuidade 0,9. Bio, Reise, bom central no olho. É o Resibon do Theo tá, Sailer. tranquilo. Uhum. A TC está vendo alterada em ambos os olhos. O teste de sensibilidade ao contraste piora no olho direito. O NOT de 6,0. Observar se persiste evolução. Diurno, perdas leves em ambos os olhos. Noturno, perdas difusas no olho direito e perdas leves no olho O que é esquerdo. importante você ver aqui, olha porque que o paciente... Observa, gente, olha, a acuidade visual é a mesma. O paciente falou que piorou. Por que que piorou? Olha a sensibilidade ao contraste dele antes e olha depois. Tá certo? Olha antes e olha depois, noturno. É evidente que piorou. Piorou por causa do Reis. Então, o paciente tem essa percepção de piora da qualidade. Então, você tem que explicar para ele que isso faz parte do tratamento. Ok? Vamos continuar. Nós estamos agora em agosto 8 de de 2017. 2017. Isso. 9 meses pós-crosslink no olho direito. Teste de sensibilidade ao contraste melhora do olho direito e o olho esquerdo permaneceu estável. A TC continua estável. A bio no olho direito, um Reise de 2 cruzes central, uma acuidade visual com correção de 0,7 e 0,9. Retorno em 6 meses para avaliar outra topografia e outro teste de sensibilidade. E olha que legal. Estava normal, piorou muito, começou a melhorar depois de 9 meses. Esse Reis aqui não está atrapalhando a sensibilidade ao contraste. Então, significa que é o Reis que está atrapalhando mais o examinador do que o paciente. Observe aqui como é que estava aqui boa, piorou muito e aqui já está normalizado. E assim mesmo. Piora muito os primeiros meses, em torno de um ano essa coisa melhora. Então, continua aí. Agora estou em 2021. Isso. 28 anos, 5 anos após o crosslink do olho direito. Dinâmica, mais 1 a menos 3 no eixo de 90 com a acuidade 0,8. Menos 4 a menos 1 no eixo de 15 com a acuidade 0,8. A bio mantendo o Reise de 2 cruzes, o olho esquerdo, nada de nota. A topo estável. Conduta, o óculos plano, com cilindro de menos 3 a 90 e menos 3,5 com cilindro de menos 1 a 15 e um controle periódico. Aqui o problema aqui está sendo o seguinte. Onde foi feito o crosslink está estável e o esquerdo ele continua piorando. Ou seja, está começando a gerar uma anisometropia que me fez, inclusive, reduzir um pouquinho o esférico do olho esquerdo. Então, vamos lá. O que, é que nós aprendemos com esse caso, Rádio? Devemos sempre considerar a possibilidade de progressão de cone em jovens. Variações topográficas são comuns sem caracterizar progressão. Se o cone estiver em progressão e a acuidade visual for boa, considere o crosslink antes de indicar o anel. Deixar claro ao paciente que a visão vai piorar, mesmo que a acuidade visual não se altere, após o crosslink durante o período de cicatrização, um Reise bom. O teste de sensibilidade ao contraste é mais sensível para avaliar a progressão do cone que a acuidade visual, topografia ou tomografia.
Não critique o colega por indicar anel. As condutas variam de acordo com a experiência de cada um. Mantenha um controle periódico. Considerar a possibilidade de lente de contato gelatinosa para uso social se não tiver atopia ocular. Usar óculos ou não ter que usar lente de contato é um sonho para muitos portadores de cone. Se o benefício não for evidente, não prescreva. Se o benefício não for evidente, não prescreva. Teste a acuidade visual com correção e sem correção para o paciente. Avaliar se justifica o uso de correção. Lembrar ao paciente que óculos ou lente de contato não tratam o cone. É Se a baixa importante você visual... falar isso, porque senão ele vai usar o óculos, porque ele Achando acha que que não usando o óculos, o ceratocone vai evoluir. Se a baixa visual sem correção for monocular, considere o uso de correção quando o benefício for evidente. Que normalmente não é. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então vamos para outro caso. Vamos voltar agora para o Rafael. Ah, não, Cláudio, se Eu. quiser fazer algum comentário, isso fique à vontade. Ok. Vamos lá. Maio de 2016, sexo masculino, 21 anos, primeira consulta, portador de cone há 3 anos, notando piora da visão. Não se adaptou à lente de contato. Interrogou se foi rosecar ou não. Acuidade visual 0,2 em ambos os olhos, sem correção. Topografia de córnea, cone grau 3 e 2, 48, 25, 53 e 12, 46, 37 por 50, 75. Conduta. Primeiro a gente precisa saber como que é a visão desse paciente corrigida, uma refração dele com óculos. Perfeito. Ok. Gente, não esqueçam que óculos é um excelente modo de correção de visão, é um auxílio muito importante. Na grande maioria dos casos, você tem um benefício dos óculos. Esqueça dos óculos. Então, vamos lá. Continua aí. Bom, Legrand, qual deve ser a refração aproximada? Eu não estou lembrado da regrinha, não. Eu sei que o senhor pega essa acuidade visual sem correção e consegue saber mais ou menos quanto que ele vai ter de É interessante que esse paciente, esférico. como é a maioria dos pacientes, eles chegam com história de ceratocone e que tiveram problema com lente de contato. Ninguém fala que estava usando óculos. Os médicos não receitam óculos. Então, a partir do momento que você tem uma acuidade visual 0,2 sem correção, num cone que já não é inicial, certamente você vai conseguir saber qual que é a refração do paciente usando o Legrand. Se é 0,2, quanto que você acha que deve ser o equivalente esférico desse paciente? Eu não estou lembrado da regrinha do Legrand, não. Do top, não. 0,25 dividido pela acuidade visual. É 1,25 que dá mais ou menos. Vamos Vai dividir 0,25 por 0,2. Vamos dar dá 1,25. 1,25. Vai dar quanto? 1,25. 1,25 de equivalente esférico. Observe, o equivalente esférico baixo. Bem baixo. Né? E geralmente, mais as custas de cilindro do que as custas de esférico. Tá bom? Então vamos lá. Fiz um óculos, receitei um óculos para ele e fiz um teste de contraste para saber o grau de comprometimento. Estava ainda bem inicial. A ciência da contraste diurna estava boa, mas de noite já começava a ter queixa. E esses pacientes começam a ter queixa à noite, aqueles reflexos das luzes e tudo, e a gente capta isso aqui no teste de contraste. E manter sempre o paciente fazendo topografias periódicas. Então, refração desse paciente, olha lá. Plano menos 2,5 a 50, com 0,8 mal. Plano menos 2 a 120, 0,8 mal. O olho direito ficou exatamente 1,25 de equivalente esférico. Gente, isso é uma estimativa. Não é uma regra. Toda regra tem exceção, essa aí também tem, mas, pelo amor de Deus, 1,25 de equivalente esférico, você tem de um lado 1,25, do outro lado 1, puxa vida, isso é uma precisão quase suíça. Então, não é todas as vezes que acontece isso. Então, foi receitado o óculos e vamos acompanhar esse paciente com sensibilidade ao contraste e topografias periódicas. Vou mexer com lente de contato,
Aqui, ó, vamos continuar. Um ano depois ele voltou. Abril 17, relata piora da acuidade visual do olho direito. Plano -2 a 60, continua com 0,8. Plano -2,5 a 105, 0,8. Teve uma piora no olho esquerdo da acuidade visual, mas o teste de sensibilidade ao contraste piorou. Agora no olho direito ele tem umas perdas noturnas mais profundas. E no Sim, olho. lembre que as frequências espaciais mais importantes são 3, 6 e 12. São essas médias. Corresponde aí Ele mais ou menos a 20 e 40 de acuidade visual. Você observa que estava normal nos dois 12 olhos, caiu. e aí observa que agora noturna aqui, ó, que despencou. E o paciente percebe isso, embora a acuidade visual dele seja a mesma. Aqui, será que houve piora da topografia? São duas tecnologias diferentes, né? Difícil a gente Exatamente. Se é comparar. tecnologia diferente, você não pode assegurar. Então, baseado nas queixas do paciente, que ele chegou queixando piora da visão e teve uma piora da qualidade de visão, ele não teve alteração topográfica aqui comprovada porque ele não teve topografias feitas no mesmo equipamento. Então, baseado na história clínica, mesmo jeito lá atrás, eu usei um teste mais sensível para avaliar a progressão do ceratocone do que a topografia. E fiz o crosslink nele. Então, vamos ver o que aconteceu. 60 dias, continua aqui. Relata piora da visão, acuidade visual 0,6, 0,7 com correção. Teste de sensibilidade de contraste em ambos os olhos, diurno normal, noturno com perdas moderadas a leves. Do olho direito, perda moderada do olho direito, perdas leves no olho esquerdo. Então continuava com perdas no olho direito, Mas já, sensibilidade ao contraste, principalmente à noite, né? De dia, mas já, como era um cone muito inicial, estava trazendo tanta alteração. Agora, olha que interessante essa topografia. Lembrando que aqui foi invertido, né? Fizeram esquerda do lado direito e direito do lado esquerdo. Mas os dois estão invertidos. Então, observe que tá a topografia aqui variou. Olha aqui, 49, 70, 52, 47, 50. Teve até o quê? Um aplanamento do K máximo. Mas o importante é que nessa fase aqui a topografia vai variar, porque tem uma cicatrização por causa do Reis. Então vamos ver sim. o que aconteceu com 6 meses. E vão avaliar se não vai progredir o esquerdo, né? Então tomar muito cuidado, você trata um olho e esquece do outro. Vai lá, continua aqui então. 2018. 2018, crosslink no direito a 1 ano, plano -2 a 50, 0,8 mal, -0,5, -1,75 a 120, 0,8. Topografia de córnea estável em ambos os olhos. 50 por Perfeito. A 73. topografia estável e a sensibilidade ao contraste ainda comprometida no olho esquerdo. Muitas vezes não volta, né? Agora 2019. Nega a piora da visão. Plano -2 a meio, 0,8 mal. -0,5, -1,75 a 120, 0,8. Agora, observa aqui. Topo. Olha a topografia. Agora nós podemos comparar que é a mesma tecnologia. Em Isso. janeiro de 2018 e fevereiro de 2019, Fevereiro um ano 19. depois. Olha a ceratometria, 50, 53, 48, 52. Lembrando que o cilindro da topografia é muito maior do que o cilindro refracional. Agora, observa aqui antes do crosslink. Observa como é que estava já comprometida aqui a noturno. E observa que agora, 1 ano, 2 anos depois, como é que a Melhorou curva já tanto. está ficando um U invertido mais regular. Não tem esse degrau aqui, a gente chama de notch. Essa frequência é a mais importante, 6,5 por grau. Ela já começou a atingir níveis mínimos. Ou seja, está melhorando muito a qualidade de visão desse paciente, embora a acuidade visual não tenha sofrido variação. 2021, 26 anos. Refração Olha a mantendo topografia, como é que estável. está. Uhum. E a topo, 48, 66, 52, 83. Está mantendo bem Super parecido com o estável, né? anterior. Todos E o estáveis, a olho acuidade esquerdo visual também. mantendo, e a sensibilidade ao contraste, você observa que já está próximo do normal. Então vamos lá, o que nós aprendemos com esse caso aí? O ceratocone é uma aberropia, compromete a qualidade de visão antes de piorar a acuidade visual. Considere a queixa de piora de visão, principalmente noturna, confirmada pelo teste de sensibilidade ao contraste.
Compare a evolução do cone usando a mesma tecnologia, lembrando que variações podem ocorrer sem caracterizar a evolução da doença. Não perca a oportunidade de fazer crosslinking antes que o cone progrida com piora da acuidade visual. O controle da alergia ocular e topografias regulares são essenciais. Deixe claro para os pais que é responsabilidade deles manter o controle periódico. O crosslink pode impedir a progressão do ceratocone, porém as aberrações induzidas frequentemente permanecem mantendo baixa qualidade de visão, principalmente noturna. Embora alguns colegas experientes indiquem crosslink mesmo em cones avançados, quanto mais precoce for indicado, melhor os benefícios ao paciente. Crosslink não é isento de complicações. Documente a progressão para justificar o procedimento. Oriente os pacientes que o risco de evolução do ceratocone diminui com a idade. Este paciente é meu primo e está em curso de medicina. E com a visão excepcional. Ele teve lá outro dia lá no consultório, a visão dele está muito boa e está estável. Se alguém quiser fazer mais algum comentário aí. Reinaldo, é impressionante a frequência de pacientes portadores de ceratocone entre os acadêmicos de medicina e os residentes em oftalmologia. Todo ano a gente faz lá de rotina tomografia em todo mundo, e pelo menos uns 20 a 30% dos fellows têm ceratocone ou manifesto ou incipiente. E muitos deles nem sabem que tem, descobrem depois de fazer lá o tomografia pentacala ocular laser ou Orbiscar lá na clínica. Antigamente a gente não tinha topógrafo, né? Então a gente só dava diagnóstico de ceratocone quando tinha sinal de Munson, quando tinha uma ceratometria com as miras todas irregulares e tudo. Aqui, Arnaldo, sua velha conhecida, a Acrópole, lá de Atena. Olha que vista do restaurante, olha que coisa linda. Bom, vamos lá. Maravilha. Vamos chamar a Ana Luísa, então. Vamos lá, Ana Luísa. Primeira consulta de 13 anos, irmão portador de ceratocone. Então, Kisa, aspecto suspeito, cone truncado. Aqui, ó, olha, aqui, gente, o cartucho preto, esse topógrafo meu aqui, ele é excelente, é um IMAP da Alco. O problema é que os cartuchos dele de vez em quando sumiam. E aqui sumiu o cartucho da cor preta. Então, aqui, olha o cone onde que está. Ele só pega a parte... Cone não. Você tem uma córnea de 44, 45, uma visão normal. Mas olha essa imagem aqui central, me preocupou, me chamou a atenção. Será que eu estou vendo pelo em ovo? Diferente dessa aqui, ó. Pega até a média periferia. Bom, mas continua, olha, ceratometria baixa, até menor do que do olho esquerdo. Mas, né? A refração tá tranquilo também, né? Plano, tá. Menos Olho 0,75. E a esquerdo também bioma? praticamente é métrope, né? Então, vamos lá. Então, mas eu suspeitei de cone. Olha só essa topografia. É pena que faltou a cor preta aí para dar aquela imagem bem central. Mas vocês estão vendo, onde é branco aqui, devia estar colorido. Estão vendo aqui Só no centro? nos 3 milímetros centrais aí, né? Tá bom. Então tá, só está pegando os 3 milímetros centrais. Então vamos lá. Quais os sinais de uma possível alteração topográfica? Eu acho que justamente isso. Pegar só os 3 milímetros centrais, que não é muito comum, né? Isso acontecer. Uma ceratometria também um pouco acima da média, né? 46, 63, não é usual, né? Outra coisa também que chama atenção, tem outros fatores de risco aí. Quais que você identifica? Tem histórico familiar, né? Também. Histórico, o irmão portador de cone, né? Eu não estou vendo aqui. Tem história familiar? Você colocou Pois é, lá na primeira linha, né? história familiar é importantíssimo, porque o cone tem um componente genético. E aí? E O que conduta. mais? Então, vamos lá. Um aspecto de cone truncado, uma ceratometria mais alta, história familiar de cone, o que mais? Que é muito importante. Olha para a topografia. É o pouco oblíquo, O que é? o eixo, né? Mas se O bem que o eixo, eixo filho. deles...
Uhum. É o eixo oblíquo. O eixo oblíquo não é fisiológico, não. Suspeite, todo eixo oblíquo, você tem que suspeitar. Então, vamos lá. Né, um coçador de olho. Então, a gente tem que pegar esses pequenos detalhes. Então, eu resolvi acompanhar essa criança de perto. Observe que o KISA, olha aqui, 0,33, 0,42. Por quê? Se ele não tem assimetria, o KISA está normal. O Uhum. cone nipple, ele pode dar um KISA normal. Por isso, você não pode usar só um índice para diagnóstico. Tem que fazer um conjunto desses índices. Então, o controle topográfico daqui 6 meses. Estava então em julho, como é que é? Março de 2017. Vamos lá. Aí, outubro, né? Peraí, foi embaixo? É, E observe que em 2017, eu falei com a família, passei um tratamento de alergia, manobra do dorso do nariz, lavar os olhos todos gelados e tal, e voltar com 6 meses para me repetir os exames. O que uhum. aconteceu? Em Em agosto. agosto de 2023, que a criança volta, 6 anos depois. Nossa, Deus. Olha como é que está a topografia. Diferença. 50, nossa, 40, 54. Tá Então, doido. e aí? Você Aí, imagina se é um colega que está adaptando lente de contato, trocando lente de contato periodicamente, e, de repente, o pai vira e fala assim, doutor, meu filho está enxergando muito pouco, não tinha nada para ser feito, não? E aí? Chama-se perda de oportunidade. Mas como eu ponho tudo no prontuário, o prontuário descaracteriza e leva a negligência para a família. Então, a família que é culpada da perda de oportunidade. Bom, agora não adianta chorar o leite derramado, mas observa aquilo que eu suspeitei lá, olha ele aqui. Bom, e aí, continua. O que é que nós vamos fazer com essa criança agora? aí visão. 0,3 no direito, 0,9 no esquerdo. Então, de conduta, né? Eu acho que eu colocaria anel no olho direito dele. E crosslink no esquerdo. Todo mundo está de acordo? Alguém não concorda com essa conduta da Ana? Aí, Acho Ana, que eu ele precisa estar. concordaria. Com o anel do direito, eu não vejo, não tenho dúvida, né? Essa criança Uhum. chegou agora com 0,3 de visão. Observe o eixo, aquilo que eu falei com vocês. À medida que o ceratocone evolui, o eixo vira para 60 de um lado e 120 do outro. Agora, não usem o eixo da topografia para poder definir o eixo da refração. O eixo da topografia só ajuda, assim como a autorrefração só ajuda, em cones muito iniciais. Aí você pode até usar autorrefração. Bom, eu não faria crosslink no olho esquerdo, não. Só faria numa situação. Se essa criança não voltou depois de 7 anos por condições sociais, eu poderia até fazer o crosslink no olho esquerdo. Mas se ela tiver condições de voltar, eu vou acompanhar, porque eu não vi nenhuma progressão desse olho aqui nesses 7 anos. Então, Uhum. controle da alergia e anel olho direito. Eu não faria crosslink no olho esquerdo. Tá certo? Então, tá aí o Pentacam, mostrando que é um cone. Que cone que é esse? Então, aí os dados aí. Qual que seria o planejamento? É o istmo, né, doutor? Primeira coisa é identificar que tipo de cone que é esse. Se você for É, basear na superfície anterior, você vai falar que é um cone nipple. Se você basear na elevação posterior, você vai falar oval, que pra mim é é um oval cone e istmo. oval. É um oval, porque Uhum. você tem uma elevação
em península, né? Em península, em istmo. É Istmo. isso? Aham. Bom, então, aqui agora, com uma esfericidade alta, o cone, antigamente a gente falava que o cone istmo, ele era oval. Atualmente, a gente considera ele dependendo, o estigmatismo, se ele é astigmático ou oval, dependendo das asfericidade. Se a asfericidade for alta, ele é astigmático. Se for baixa, ele é oval. Então, foi programado, então, 2 anéis de 140 por 200. Aqui estão mostrando os 2 anéis, a distância dos 2 anéis da incisão. Já no mesmo dia, já estava com a visão de 0,1. Ele que estava com 0,3 com correção. Então, 60 dias após o anel, esse paciente já estava com 0,5 sem correção. E eu falei com esse paciente, levou um relatório para o médico dele, dizendo da necessidade de fazer um acompanhamento, e se houver progressão do olho esquerdo, ele deve voltar para colocar, fazer um crosslink no olho esquerdo. Ok? O que Ok. nós aprendemos nesse caso aí? Então, vamos lá. Crianças alérgicas com histórico familiar de cone devem ser sempre acompanhadas com topografia frequente. O especialista ceratocone deve estar atento aos sinais iniciais da suspeita de cone. Com todas as orientações, a família só retornou 7 anos após a primeira consulta. No prontuário, deixei clara a necessidade de controle periódico pelo risco de desenvolver a doença. As anotações são feitas no exame de perda de oportunidade, negligência. Então, considerando a dificuldade de voltar à consulta, solicitei acompanhamento com um colega da sociedade, colocando à disposição. Manter o controle topográfico periódico para avaliar a estabilidade do cone do olho direito após o anel. Então, cuidado semelhante com a possibilidade de progressão do cone do olho esquerdo. Indicar crosslink precoce. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Esse aqui. PRK. Então, vamos mais um casinho aqui. Aqui. Minha neta teve aqui esses dias, Arnaldo. Oh, maravilha. Então, vamos lá. Esse caso também é um casinho legal, hein? Então, vamos lá, vamos passar para o rádio. Em maio de 2022, primeira consulta, masculino 33 anos, relata piora da visão, principalmente para perto. Submetido a PRK em 2016. Tinha -6, -3 de cilindro em ambos os olhos. O médico fez crosslink antes da refrativa porque tinha córnea fina. Veio para avaliar uma reoperação estática. Vocês acham, gente, que faz sentido isso? Não. Você vai fazer um crosslink no estroma anterior, e aí depois você vai tirar esse estroma anterior profundo, né? Porque são mais de quase 8 graus de equivalente esférico. Quer dizer, é uma conduta que eu não consigo entender. Mas tudo bem. Vamos lá, então continua. Estática, mais 1,5 a -0,5 no eixo de 90, com acuidade 0,7, e mais 1,5 sem cilindro com acuidade 0,7. A bio raise central em ambos os olhos. Uma PAC de 348 e 340. O que chama atenção aqui, Rádio, é que é o seguinte: esse paciente não desenvolveu uma ectasia, ele desenvolveu uma córnea toda aberrada e observa como que a biomecânica do PRK, o PRK altera menos a biomecânica da córnea. A córnea tem 348, 340 e não ectasiou. Olha para você ver que trem danado. Então, qual seria a sua conduta? Esse paciente voltou querendo reoperar, tá? Reoperar não, sem chance, mas a sem correção dele é quanto? A gente não sabe, né? Para saber se justifica Não, passar. mas ele não deve ter. Qual a idade desse paciente? 33. Então, você vê que ele acomoda. Então, praticamente é métrope, né? Sobraria só o -0,5. Praticamente a visão dele deve ser 0,7 mesmo, sem correção. Ou seja, Manteve... ele não está reclamando da acuidade visual.
Quem tinha menos 6 com menos 3, está com 0,7 sem correção, é um resultado refracional excelente. Ele está reclamando é da qualidade de visão. Ó, Ok? reoperar, não. Não, estou te perguntando. Eu estou perguntando, conduta aí, qual que você vai fazer? Reoperar, eu descarto. Prescrever o óculos também não, porque diante de uma pequena melhora não vai fazer muita diferença para ele. Em 2016, está em 2022, 6 anos depois. Se tivesse que ectasiar, já tinha ectasiado, né? Sim. E Talvez aí? uma lente, né? Faz uma teste de lente. Bom, então, lembrar que esse paciente automíope, sempre a gente tem que tomar cuidado com a retina. Então, eu resolvi pedir um mapeamento de retina. Ele estava queixando um pouco de cansaço e tudo. Eu falei, vou passar um óculos para leitura ali, para ele ler. Falou que lê muito e tudo, eu passei 0,75. E continua aí. Em junho de 2022, após 30 dias, voltou à clínica com outro colega. Relata que os óculos prescritos não melhoram a acuidade visual. Para perto e relata piora para longe. Prescrito mais 0,75 a ambos os olhos. Sem correção no olho direito, 20/50 menos 2. No olho esquerdo, 20/40 menos 1. Dinâmica, 20/25 menos 2, com menos 0,25 a menos 1,25 a 180. E no olho esquerdo, 20/25 menos 1, com mais 0,25 a menos 1 a 150. Os olhos calmos, um raise discreto central em ambos os olhos. Conduta orientação. Você vê assim, você vê que trem danado. Você olha a minha refração e olha a refração do colega que atendeu esse paciente. O que será que aconteceu? Peraí, essa refração de agora que eu acabei de ler foi que você fez? Ou não, que ele veio? Não, ele voltou lá na clínica, mas com outro colega. Ele procurou outro colega. Olha a refração do colega. Conseguiu uma visão Entendi. Tu melhor. veio um relatório com ele. Uhum. O que será que é a diferença de refração tão grande, hein? No ciclo plagiou, né? Hã? Isso de um mês para o outro. Por quê? Mas Porque uma estática dinâmica. exatamente, gente. A refração estática, ela expressa muita aberração. Então, você tem que tomar muito cuidado em olhos aberrados. Uma pupila grande, ela dá uma refração totalmente diferente. É aquilo que muitas vezes no aberrômetro a gente chama de miopia noturna. O paciente faz uma medrise, à noite aumenta muito o grau dele. No caso aqui, como ele tinha 1,5 mais 1,5, ele indo para o lado da miopia, ele ficou praticamente plano. Ele miopizou. Na dinâmica, ele miopizou. Bom, mas o médico, então, continua aí. O que o médico fez? Orientou, refração dinâmica, solicitou o teste de lente de contato e reforçou a importância do pentacam do mapeamento de retina. Prescreveu optivo. Tá. Aí está o mapeamento de retina, tudo bem. Continue. Mas o paciente não quer a lente de contato. Olha que trem. O paciente voltou muito insatisfeito. Foi o doutor Raul que atendeu esse paciente. Bom, então, em outubro de 2023, o paciente muito satisfeito com a visão, não quer usar a lente de contato. Veio para avaliação de córnea, encaminhado com o doutor Raul. O óculos em uso, menos 4 a menos meio no eixo 35, menos 2 a menos 175 no eixo 175. Vai vendo. Eu faço uma refração estática, dá mais 1,5. Ele faz uma refração dinâmica, dá menos 1,25 a 180, menos 1 a 150. Visão de 20, 25. Ele vem com o óculos um ano depois, 1 ano e meio, com menos 4 com menos 2. Olha que trem mais doido. E fez e trouxe uma receita de um exame recente. Menos 3 com menos 2, a 90, e mais 2,5 com menos 2. Nada bate com nada. E a visão dele piorou. Agora está a visão de 20, 100. Antes era 0,7. 0,7 é 20, 30. E aí, como é que você explica isso? Está parecendo até que o paciente fez um Aí o Raul fez outra refração, olha lá. Fez outra refração, deu menos 3, menos 1, 0,7, mais 1,5 com menos 2 a 135, 0,5.
Ou seja, a visão dele está piorando. Apesar da topografia dele estar estável, ele está realmente com razão de estar reclamando da visão. Ele não sabe nem que óculos que ele usa, cada hora dá uma refração diferente. Ou seja, essa córnea, gente, ficou muito instável. Com uma paquimetria 348, 340, ela não está equitásica, mas ela está instável. Então dá muita oscilação da refração. Muito bem, então o paciente, evidentemente, tem que ter um óculos, cada hora que ele vai usar do dia, tem que ter um óculos diferente. Qual que vai ser a sua conduta? Lente ele não quer. Bom, ele não quer lente. Cirurgia não tem como fazer com essa paquimetria aí. Eu prescreveria dinâmica. Não, mas ele não está satisfeito com o óculos, ele está voltando porque ele não está satisfeito com o óculos. Foi passado o óculos para ele lá e não está enxergando direito. Cada hora ele tem uma refração diferente. O óculos não é a solução para ele também, não. Alguém tem alguma solução para esse caso? Daria para considerar anel para ele? Mas você vai aplanar mais essa córnea? Essa córnea já está 38 dos dois olhos. Você vai, essas aberrações já são pelo aplanamento excessivo. Se fizer um anel, isso é um desastre total. Mas eu tenho um -3 aí de dinâmica no olho direito, com -1 de astigmatismo, ou -2, eu não sei. Eu não estou vendo o da topografia, é 1 e parece alguma coisa, 1,9 no outro. Pois é, agora é o seguinte, veja bem, esse paciente em maio, na estática, estava com mais 1,5. 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, esse paciente muda para -4, faz sentido. Isso aí não é a refração que tá, não é a refração dele. Isso é uma instabilidade da córnea que cada hora dá um grau diferente. Você não sabe nem o que você trata aí. Vai E se a tratar o gente quê? fizer Miopia? um crosslink? Essa córnea estabiliza? Mas não pode Uma por causa da córnea com PAC, não, ué. 340 Ah, é micras? PAC, é verdade. É, não dá. Fazer um crosslink aí também é Não, loucura. Bom, e aí? é Fazer o quê, gente? trans- Vamos dar uma solução para o paciente. transplante. Se ele tiver muito queixoso desse olho direito, principalmente. Esse paciente queria operar. Desde o início estou falando com você. Se veio para operar, não quer usar lente de contato. Então, se meu amigo, a solução sua é um transplante. Você não quer lente de contato, não tem boa visão com óculos, se você quer operar, a única solução para você é transplante. Caminhei ele para fazer transplante. O que nós aprendemos nesse caso? Por que eu encaminhei? Porque eu estou querendo atender a expectativa dele. A minha conduta seria colocar uma lente escleral nele. Ele não considerou essa possibilidade. Então, faço o transplante. Vamos lá, continua lá. Ó, a espessura mínima para segurança após o PRK é de 400 micras e o LASIK 250 a 300 micras. A paquimetria após Micra é plural, viu, Rad? Já falei isso com você várias vezes. A paquimetria após o tratamento é de apenas 348, 340 micras, comprovando a maior estabilidade. Eita, micra! Não existe micras. Desculpa. Comprovando a maior Micron. estabilidade. O singular é micron ou micrômetro. Plural, micra. Ok, continua. Beleza, vamos lá. A paquimetria após o tratamento é de apenas 348, 340 micra, comprovando a maior estabilidade biomecânica do PRK. Fazer crosslink antes de uma fotoablação é assumir o risco de ectasia. Uma das mais temidas complicações do crosslink é o aplanamento progressivo. Como as queixas do paciente são recentes, devemos documentar bem o caso para avaliar a estabilidade biomecânica da córnea. Fora de questão qualquer procedimento fotoablativo neste caso. Aplanamento progressivo ou paquimetria abaixo do mínimo necessário. O colega foi muito transparente com o paciente que descreveu em detalhes o tratamento proposto. Por mais absurda que seja a conduta, não critique. O médico pode ter tentado atender a expectativa do paciente. As queixas do paciente não são pela baixa acuidade visual, 0,705 com correção, e sim pela má qualidade de visão, o raio central em ambos os olhos. Considerando sua resistência ao uso de lente de contato e insatisfação com óculos, coloquei a única possibilidade, transplante de córnea. Paciente insatisfeito, operado em outro serviço, procura uma segunda opinião para resolver o seu problema ou para responsabilizar o cirurgião. Só falei o que pude escrever.
Cuidado com as informações para evitar desdobramentos. Não confundam. O protocolo de Atenas é proposto para cone inicial, crosslink, mais regularização da córnea com PRK até 50 micra. O fato de procurar outro colega, mesmo do nosso serviço, pode ser devido a várias causas. Empatia, a relação médico-paciente não foi satisfatória, quer ouvir outra opinião, problema de agenda, entre outros. Considere normal, é direito dele. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo, Cláudio? Eu teria, assim, o que me chamou a atenção e Ah, me pôs para pensar. A expectativa do paciente é operar. Mas se eu não concordar com isso, talvez eu não quisesse atender a expectativa dele, porque é uma questão que eu acho que a técnica necessária seria outra, seria a lente, um procedimento muito mais tranquilo. Então, assim, eu teria essa dúvida, sabe, na hora lá, porque se eu não concordar com a expectativa dele, eu não vou indicar. não, eu estou entendendo a sua dúvida. A minha opção, a primeira opção minha, foi lente escleral para ele. Ele foi Aham. totalmente, ele não quis nem continuar escutando, que a lente não incomoda, nem nada. Ele não quis. Ele falou: não, doutor, eu quero é reoperar, porque meu visão está muito ruim e o óculos não resolve. A única cirurgia possível para esse paciente é um transplante. Então, na verdade, não é o que eu queria para ele, mas era o que existia dentro da expectativa dele. Agora, ele vai ter que conversar lá com o cirurgião para que o cirurgião explique para ele riscos, benefícios, e o cirurgião vai assumir as consequências do tratamento. Mas eu estou mandando para atender a expectativa dele, não a minha. Eu tenho que resolver a expectativa do paciente. O paciente só me encaminhou para a cirurgia. Não. Você queria operar. Como eu não faço esse transplante, eu te encaminhei para quem faça. Só isso, te encaminhei. É. É só esse questionamento que eu teria, sabe? Porque. Sim, sim, não, eu concordo. Eu também não queria que ele fizesse transplante. Vocês veem que dificilmente eu indico transplante, porque o transplante, na maioria dos casos, não é a solução. Vamos para o último caso aqui, então. Nós já estamos tarde, doutor Reinaldo. É o último caso. Já são 9h30 quase. É. Esse caso aqui é rapidão. Vamos lá, quem vai falar esse aqui? É só para frisar novamente aquela questão que eu falo com vocês muito sobre refração. Vou repassar aqui, então, rapidamente. Aqui, ó. Paciente muito fez implante de anel e voltou reclamando da visão. Acuidade visual 0,2. Ele tem 0,6 e 0,3 no olho que fez o anel. Ele chegou com uma receita de menos 3,5 XA30 e menos 3,5 170. E muito insatisfeito com o resultado. E foi colocado para ele a possibilidade de reposicionar os anéis. Peguei e falei assim: não, vamos fazer um paciente que tem 0,2, ele não tem um esférico importante, ele vai ter cilindro. Então, eu falei assim: vamos tentar então fazer uma refração adequada, porque ele tem uma visão de 0,2. Vamos usar o Legrand, ele chegava a 0,8 com a visão potencial. Olha a refração desse paciente. 0,2 vai ser um equivalente esférico de quê? 1,25. De 1, né? Mais ou menos. Então, de 1. 1,25, né? Hã? 1,25, eu acho. 1 e pouco, que seja. Olha aqui a refração equivalente esférico dele. 1. Ou seja, o paciente, ele estava ótimo, a cirurgia muito boa. O outro colega queria reposicionar o anel porque a visão estava muito ruim, porque simplesmente não sabe fazer uma refração de ceratocone. Então, só lembrando aqueles passo a passo, lembrando que tudo aquilo é válido para cones moderados e avançados sem opacidades importantes, né? Não usem cones submetidos a anel. Pós-anel é difícil. Você pode avaliar o equivalente esférico, mas muitas vezes você não vai dar o eixo aqui, daquela regrinha de 60, 120, não vai dar. Você vê que o eixo é diferente. Você pode calcular, usar o Legrand para calcular equivalente esférico, mas não para dizer que esse paciente só tem esférico
só tem cilindro e o eixo é 60 ou 120. E a autorrefração é útil apenas em cones iniciais. Guardem isso, tá bom? Use o cilindro da topografia só em cones iniciais. Então, é só isso para frisar mais uma vez essa necessidade da gente saber fazer a refração. Porque senão você acaba arranjando uma confusão danada com o paciente. Vocês imaginam? Acho que o Reinaldo saiu por engano. Caiu. Acho que a internet dele caiu. Há muito tempo. Agora é que eu vi que tinha caído a ligação, a conexão aqui. Bom, Agora voltou. mas, pois é. Então, não sei até onde que eu estava falando sozinho aqui, mas é só para lembrar vocês, então. Aquela regrinha da forma como eu faço refração de ceratocone, ela é válida para óleos com ceratocone virgens de tratamento, cones moderados a avançados sem opacidades importantes. Quando é cones muito leves, você pode até usar autorrefração. Você pode usar até o cilindro da topografia que vai bater. Mas quando a cone mais já não é muito inicial, usa aquela regra de como fazer a refração e calcule o equivalente esférico com o Legrand. Tá bom? Muito bem, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Cláudio, Arnaldo? Satisfeito. Está muito Então tá bom bom, os gente. casos, Reinaldo. Acho Então, que está na como é que hora é? boa já. Não, os Então casos tá bom. foram muito bons. Então falou, gente. Um abraço a todos aí, um bom final de semana para todos aí. Obrigado, Obrigado, Reinaldo. Reinaldo. Boa Boa noite. Boa, noite, gente. Um pessoal. abraço. Até mais. Tchau.